maravilhosa, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais um episódio do FBI Talks. O FBI Talks é o nosso podcast do FBI Clube, que é o nosso clube de mulheres empreendedoras e empresárias aqui de Jundiaí região, onde a gente se junta mensalmente para trabalhar temas como comunicação, posicionamento, vendas, gestão, porque como sempre eu digo, nós mulheres somos incríveis no que a gente faz, mas infelizmente a gente não foi nem incentivada e nem apoiada, educada a aprender empreender, muito menos a nos relacionarmos umas com as outras, para ter essa rede de apoio, esse incentivo mesmo, e é exatamente isso que rola nos nossos encontros do FBI Clube. O FBI Talks, por sua vez, é o lugar onde a gente dá voz, dá palco para as nossas agentes oficiais, que são mulheres empreendedoras reais, com histórias incríveis para inspirar você. Hoje eu tô aqui com ela, maravilhosa, dona Gislaine da Live, minha querida. Muito feliz por ter você aqui. A gente já tem uma grande proximidade nos bastidores, então vai ser um bate-papo com certeza muito gostoso. Tô feliz de ter você aqui e poder fazer com que mais pessoas conheçam Gislaine e a Energia Live. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Gabi. Obrigada pelo convite. E a palavra que você começou já ensinando é essa. A gente não foi educada a nos apoiar enquanto empreendedora, a gente não foi educada para ser empreendedora. Então, eu acho que eu me encontrei aqui no FBI justamente por isso. Aqui a gente tem conexões, aqui a gente troca experiências do que é empreender. E não só de empreender, né? Como a vida como um todo. A gente acaba criando outros laços, né? Sim, com certeza. Hoje, só pra te dar contexto pra quem tá assistindo aqui, caindo de paraquedas às vezes no YouTube, eu sempre gosto de começar falando que grande parte do intuito aqui é contar histórias. Eu sou uma apaixonada por histórias de mulheres, então, só para explicar pra galera que tá aqui, então, a ideia aqui é que você possa desconectar talvez um pouco desse hábito que a gente tem, um pouquinho ruim, de só olhar lá muito longe. Então, a gente segue blogueira famosa, empreendedora gigante, empresário gigante, a gente olha lá na frente, distante da gente e se inspira. Ok, isso é maravilhoso, até a página 2. Mas é mais potente ainda a gente lembrar que muitas vezes tem pessoas incríveis, com histórias incríveis, jornadas inspiradoras do nosso lado. Então aqui a gente centraliza histórias potentes para poder te inspirar. E hoje a gente vai contar um pouquinho da história da Liv. Gi, volta lá atrás. Então conta quem que é a Gi hoje, o que você é? Você é casada, você não é? Qual que é o seu negócio? Eu só falei a Gi da Liv, mas não te apresentei. Então se apresente e a gente vai mergulhando nessa história juntas. Olá, sou a Gislaine da Live. Live é a marca, o nome, né, que eu criei com muito carinho, que é de linda, inteligente e versátil. É uma marca de moda feminina, né? Eu tenho uma loja hoje, eu posso dizer que é uma loja, um espaço físico. Mas eu não era Live até então. Antes de tudo isso começar, eu era uma pessoa que não tinha filhos até então, trabalhava em São Paulo, numa grande empresa, na área do ramo da construção civil. Sou formada em letras, professora por profissão. Exerci por pouco tempo, passei em concurso público, mas não quis assumir e fui para São Paulo, morei alguns anos lá. De São Paulo nós viemos para Jundiaí, onde eu estava grávida e meu esposo queria ter um filho no interior para dar a mesma qualidade de vida que a gente sempre foi criado, que nós somos do interior. Então vim para São Paulo, vim para Jundiaí. Chegando em Jundiaí, estava na empresa ainda, continuei, tive meu filho, fazia a vida louca de fretado e ok, passados anos, eu voltei para a empresa, né? Engravidei do meu segundo filho. Hoje eu tenho o Pedro de 13 e o João de 11. E quando o João nasceu, toda a história mudou, né? Eu falo que nasceu uma mãe nova ali. Eu não sabia como ia ser o João ficava muito doente, o João dependia muito emocionalmente da minha pessoa. Até que eu cheguei no meu esposo e falei, não dá, eu vou parar de trabalhar, eu quero ser mãe. Aí ele falou, você é muito agitada, você é muito ativa, você vai entrar numa depressão, não vai dar certo. Eu falei, eu decidi, eu pedi uma família e agora eu vou cuidar dela. Esse momento é pra minha família. E o que você vai fazer? Não sei. Eu só respondi isso, não sei. Agora eu vou ser mãe. E fui mãe, pedi pra sair da empresa, tal, consegui depois de alguns meses, entrei num acordo. Montei uma sociedade, nada a ver com o que eu faço hoje, deu muito errado. Eu perdi todo o dinheiro que eu tinha. Então, eu falei pro meu esposo, agora eu vou ficar em casa, vou cuidar dos meninos. Até que um dia eu fui com meu pai para São Paulo, meu pai já teve loja, ele depois desistiu do ramo, mas hoje ele é representante comercial. Eu fui com ele em uma loja, falei, pai, essa calça é linda, essa calça vai dar pra minha vizinha tal, essa vai ser vestida fulana tal. Ele, não, filha, não é o meu ramo. Eu falei, pai, mas é uma peça bonita. Ele, não é o perfil dos meus clientes, não vou levar. Você quer levar?
Ah, Gabi, eu olhei pra ele e falei, quero que eu sei pra quem eu vou vender. Só que na época eu tinha perdido todo o meu investimento, eu tinha perdido todo o meu dinheiro. Eu tinha, na verdade, R$ 700 pra passar assim, ó, fazer uma unha, não depender do marido. E era o que eu tinha. Meu pai falou, então eu te empresto o cheque e você leva. Eu vim embora pra casa com 6 calças do Brás. E ali eu vendia 6 calças para as vizinhas que eu falei que serviriam. Márcia hoje, que é meu anjo aqui na terra, que é minha vizinha, Foi uma minha das amiga. clientes? Foi a primeira cliente. A Márcia, que me recebeu em Jundiaí quando eu mudei, que trabalha comigo hoje na Live, que é minha amiga, né? Antes de trabalhar na Live. Foi uma das primeiras que comprou. Ela falou, que calça linda e tal. Eu sei que eu vendia 6. E eu não conhecia quase ninguém em Jundiaí, né? Eu vim de São Paulo. E eu, na semana seguinte, eu falei, vou buscar mais. E eu fui. Comprei mais 6 calças. E ali eu comecei. Meu pai, com medo, não vai pra São Paulo sozinha. Eu comecei escondido dele. Aí eu comecei a andar em São Paulo. Porque eu ia com ele sozinha, nunca tinha ido. E comecei, vou levar essa calça, mas eu vou levar essa blusinha. E assim eu comecei a Live. Assim nasceu a Live. No quintal da minha casa, como uma sacoleira. E aí eu falei pra minha esposa, eu vou voltar a trabalhar. Ele, mas por quê? Eu falei, sabe por quê? Você lembra a última vez que eu fui no shopping? Eu fui comprar uns looks, eu tava amamentando o João, o Pedro com 2 aninhos, correndo daquele shopping. Eu voltei pra casa com roupa que não tinha nada a ver comigo. Nada a ver comigo. Aí eu falei pra ele assim, aí eu vendi as calças, tá dando certo. Eu tô vendendo as blusinhas, tá dando certo. E eu vou ser sacoleira. Mas eu não vou ser qualquer sacoleira. Eu quero ser a sacoleira que pensa em outra mãe. Porque você lembra que eu passei? Eu fui no shopping e não consegui comprar nada, Gabi, nada. Eu voltei com umas 6 peças, mas nada tinha a ver comigo. Eram umas roupas que não... E quando a gente tem filho, a gente já não se vê naquele corpo de antes. A gente tá totalmente mudada, a gente muda internamente. Eu falo que toda mulher, quando começa a mudar o guarda-roupa, ela tá mudando interno pra depois vir pro externo. E aí eu falei pra ele, essas mulheres que eu quero atender. Eu sei a dor dessas mães. Aquelas roupas que não tem nada a ver comigo, até hoje eu nunca usei. E eu vou montar as malinhas. E eu vou deixar na porta da casa dessas mães. Meu foco era mães, mulheres, porque eu tava passando por aquela dor. E elas vão escolher dentro da sua casa, no conforto. Depois que a casa dorme, eu uso essa frase até hoje. Quando a casa dormir, quando você colocar o marido na cama, os filhos, arrumar sua cozinha, tomar o seu banho, você vai provar sua roupa. Abre o seu armário, vê o que combina com o quê e assim vai. E foi assim que comecei. E hoje, agora em julho, faz 8 anos que a Live existe. E começou com 6 peças até então. E é o que eu faço. E hoje eu falo com muito orgulho. Eu sou uma empreendedora. Demorei para entender esse processo, para passar por tudo isso. Mas essa é a Gi, hoje. Maravilhosa. Eu podia ficar aqui horas e horas ouvindo e você soltou umas bombas que eu não sabia, eu acho, hein? Você é formada em letras, Gi. Sim, passei no concurso do estado. Dei aula, lecionei na minha cidade por 2 anos. Na escola onde eu estudava, mas, gente, no interior é tudo desse tamaninho, né? Sim. Eu lecionei na escola onde eu estudei. Você vem pra São Paulo, quem é do interior, vê naquele mundão, eu não quis assumir. Não era pra mim. Uhum. Caraca, eu não sabia dessa parte. Sim. Que incrível, Gi. Eu sou suspeita pra falar da conexão que a gente tem aqui fora. Eu sou apaixonada pela sua história, mas mais do que pela história, pela energia que você trouxe pra Live desde o primeiro segundo, né? Essa clareza tão grande de... Primeiro de tudo, pô, essa calça cabe em fulana. Tipo, essa visão que é tão sua, que é... Até hoje você aplica como ninguém. Mas mais do que isso, essa clareza de tipo, cara, se eu passei por isso, foi tão desafiador pra mim, eu vou ajudar essas mulheres. Acho que a Live deu e dá tão certo, porque ela teve desde o dia 0 essa clareza muito grande de entrega, né? Tipo, de um entregável a mais, de uma coisa que vai além, né? Sim. Eu falo assim, Gabi, pra todo mundo que chega na Live hoje, cliente novo, ou seja, pelo Instagram, ou que chega na loja... no espaço físico, eu falo, eu não quero vender apenas roupa, eu quero cuidar de você. Porque eu acho que toda mulher precisa dessa entrega. Não é você entrar numa loja e falar, eu vou levar essa blusinha. Você quer mais alguma coisa? Posso fechar sua conta? Não, gente. Se você tá ali pra comprar uma peça, eu penso assim, é porque você tá com a autoestima baixa, ou porque você quer se sentir muito bonita, elegante, ou porque você tem um evento pra ir, ou porque você quer se surpreender. Então, assim, a mulher precisa ser olhada. E eu falo, desde que eu montava uma linha, todo o meu amor, toda a minha energia é colocado ali, seja no espaço físico hoje, seja na malinha que ainda existe de segunda e terça. É o que eu falo para as meninas. Colocou cheirinho, arrumou, colocou as combinações de look, porque ali é a entrega, é ali que eu quero que você abra na sua casa e se sinta a mulher que você merece. Porque toda mulher tem um brilho que às vezes a gente nem enxerga onde ele tá, né? Ele tá dentro da gente. Tanta coisa pra fazer, né? Que esse brilho fica de lado.
Gi, e eu quero saber mais, como é que foi essa transição? Começou no quintal da tua casa, começou com sacola, como que foi esse início de primeira loja e tudo? Porque daí a gente tem coisas boas pra contar, né? Sim, Aqui nesse... muita. Essa transição começou, então, no quintal da minha casa. O que eu fazia? Esperava os meninos dormirem à noite e dava umas 8h30, 9 horas, é a hora que eu montava a malinha. Porque eu não tirei eles da escola, deixei meio período, montava as malinhas ali. Ah, fulana, não conheço, tinha os papeizinhos, era cadernetinha, assim, sabe aqueles bloquinhos de fichário? Fulana usa tamanho tal, eu sempre olhava aquele olhar clínico, você sabe que conhece seu tamanho, seu corpo. Eu falava, vou mandar isso. Então eu montava aquela malinha à noite, depois que os meninos tinham dormido, e no outro dia já colocava dentro do carro, no outro dia deixava eles na escola e levava até a cliente. Ali eu fui conhecendo Jundiaí, gente, fui conhecendo cliente, fui criando um relacionamento, que eu amo, que eu faço por conta, eu gosto muito de me relacionar com pessoas. E ali eu entregava a malinha e as pessoas iam vendo e foi crescendo. Hoje eu tenho muito orgulho de falar que todas as clientes que começaram comigo estão comigo, porque eu acho que esse termômetro é muito importante para saber se você tá no caminho certo. Então, eu deixava ali, criava conexões, amizade. Gi, essa não deu certo, fica tranquila, eu vou trazer outra, essa cor vai combinar, isso. E aquilo me preenchia enquanto mulher. Aquilo me preenchia enquanto profissional, porque até então eu não era só mãe. E eu falo que todas nós temos que ter esse olhar para nós. Não é só mãe, seus filhos vão crescer. E o que você vai fazer por você? Então ali eu me entregava e aquilo foi crescendo, foi dando certo. Primeiro graninha que eu juntei, eu falei, não, eu vou fazer uns armários aqui fora. Porque até então eu guardava embaixo da minha escada no armário, que era da família, de pôr roupa pra passar. E foi crescendo. Chamei o marceneiro, planejei todos os armários no meu quintal. Hoje, se for na minha casa, onde fica todas as minhas panelas, mantimento, é enorme lá. Mas lá era a minha loja. E na mesinha onde a gente sentava pra fazer o churrasco, é ali que eu deixava limpinha todos os dias pra eu montar as malinhas. E aí foi crescendo. Mas tem algo que não é tão bom como a gente pensa. Eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo de ter um espaço físico. Até que um dia, a minha amiga, que era muito amiga minha, parceira, falou, viu, tá passando da hora, você tem que montar um espaço e tal. Fui com a cara e com a coragem. E vai fazer agora 3 anos em novembro, que eu estou no espaço físico. Fui com medo? Muito medo. E agora nós vamos expandir. Tô com medo? Muito medo. Mas quem empreende, isso é uma frase que uma amiga empreendedora sempre fala, quem empreende tem que viver com medo e tem que ir com medo mesmo. Então assim foi a história da Liv. Tá, se você não tiver com medo, pode ser que você esteja... Pode ser não, com certeza você tá parada demais, você já tá confortável demais, né? Quando você é empreendedora, se você não sente nem um mínimozinho de medo, é porque você tá confortável demais ali, e confortável a gente não cresce, né? Não exatamente. Eu gosto muito do Joel J, né? É isso o nome dele. E eu falo que ele me motiva todos os dias, porque ele fala muito sobre isso. A partir do momento que você não tem mais medo, é porque você tá na zona de conforto. Tá tudo bem. Do jeito que tá acontecendo, tá ótimo. Por que eu quero expandir? Mas é aquela coisa, eu quero ter um espaço maior, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero suprir a necessidade de outras mulheres. Sim, é isso que eu quero. Então, quando você tem clareza disso, tá com medo? Muito. Vai com medo mesmo. Porque o medo é sinal que você tá mudando, né? Conhecendo pessoas novas, áreas novas, estudando sobre o seu processo, que eu vim buscar ajuda no FBI, porque eu não tinha conhecimento até então, gente. Empreender pra mim era eu ir vender, receber, ok. Não, tem muita coisa por trás do empreendedorismo, que não é só você vender até então, né? Gi, tem uma coisa que a gente fala muito no bastidor entre nós aqui, e hoje eu sei que você tem consciência disso, mas é uma coisa que eu tento vender para muitas empreendedoras, assim, principalmente as que se aproximam mais de mim, que é, entenda que você tem um poder na tua influência. Que quando você tem um negócio e dentro do teu negócio, ou paralelamente a isso, na tua marca pessoal, você mostra quem você é, no que você acredita, por que você faz o que você faz, amanhã ou depois, você pode escolher ter 12 lojas ou mudar completamente o seu ramo de atuação. As pessoas vão continuar comprando de você. Hoje eu sei que você tem essa clareza do tamanho e influência que você tem, justamente por essa energia e essa clareza do seu propósito. E mais do que isso, por sempre comunicar isso para as pessoas. Você vira a câmera, você fala, você indica as pessoas. Existe uma congruência muito grande em tudo que você faz. Então, queria que você falasse um pouquinho como aconteceu isso, se era uma coisa consciente ou se foi acontecendo e você foi percebendo e reforçando isso. Faz sentido o que eu falei? Total. Eu me sentia muito insegura, Gabi, embora não pareça. Eu acho que assim, a gente vem de criações, né? Onde a gente tem muito medo. Ah, isso pode, isso não pode. A gente não pode desagradar ninguém. Então, eu era uma pessoa muito insegura. E pôr a cara na frente do Instagram, da câmera, eu travava, eu transpirava, eu gaguejava.
Mas eu falava pra mim mesma, eu preciso, esse é meu trabalho. Eu não posso ficar só nas minhas clientes de porta em porta. Se eu quero crescer, esse é um dos meus desafios, então eu tenho que melhorar. Isso foi muito treino. E eu comecei a fazer isso, mas eu não acreditava em mim. Eu não acreditava no poder da minha imagem visual ou da Gi transparente que eu sou. Porque eu falo, a Gi que você vê lá no Instagram é a Gi que você vai vender na minha casa. Quando eu falo, oi, feliz, nossa, esse negócio... Eu sou muito transparente. E hoje eu sinto que isso tem uma força muito grande. Porque eu tenho clientes minhas próximas que são empreendedoras, que eu admiro muito e que estão crescendo. Eu tenho uma cliente que eu a amo de paixão. Ela tá montando tá abrindo um restaurante maior. Ela falou, olha, Gi, você me inspira muito. Eu tô compartilhando isso com você porque você é uma inspiração pra mim. E quando eu olhei aquilo, eu falei, caramba, tem uma outra também que empreende. Tem várias, né? Cada uma num ramo. Mas que fala, Gi, obrigada, porque você falou aquilo aquele dia foi pra mim. Aí eu comecei a observar, peraí, eu não preciso dessa insegurança. Eu só estou sendo eu. E quando eu descobri que ser eu era a minha marca pessoal, então assim, eu brinco com o eletricista que eu indico, que fez bullying comigo, eu brinco com o marceneiro, eu indico pessoas porque eu sei que quando eu indico, aquilo que eu tô falando é verdadeiro. E hoje, quando eu vejo o marceneiro que fez a loja, agora tá fazendo ampliação, pegando serviço com as minhas clientes, e eu vejo que ele fez a casa de uma cliente, eu falo, meu Deus, é o poder da minha imagem visual, porque ali tá o meu nome. Só que ali eu tô indicando quem eu realmente confio, porque eu sei que elas confiam no que eu falo. Mesma coisa quando eu vou vender uma peça, eu falo, gente, ó, essa aqui é pra mulherão, não fica legal. Pra minha pessoa, que eu sou muito baixinha. Eu olho aquilo, elas acreditam, só vem as clientes que realmente... Gente, esse tecido aqui tá maravilhoso, pode confiar. Então eu passo essa credibilidade. Só que isso eu fui aprendendo, convivendo no FBI, que você me deixou claro isso, que eu tinha esse poder. E no dia a dia que eu fui recebendo os feedbacks. Eu falei, caramba, por que essa insegurança? Eu só tô sendo eu, e eu só preciso ser eu. E eu acho que todo mundo. Porque hoje o mundo tá muito fake. Eu ainda brinco, ó, Gi, vida real, gente, apareço descabelada, com a roupa da academia. Eu já ouvi várias vezes, não é legal, você vende roupa, é só imagem. Gente, eu sou mãe. Pra eu fazer exercício, pra ter saúde mental e física, eu tenho que ir pra academia. E pra eu ir pra loja, nem sempre dá tempo de eu tomar banho de manhã. Estar assim. Às vezes eu tenho que ir pra loja do jeito que eu saio da academia. E tá tudo bem, eu tô mostrando ali minha vida real. E isso eu acho que é um dos meus pontos fortes. Com certeza. Vida real. Com certeza, porque, cara, quantas mulheres querem poder ter essa... Quase uma carta de euforia, né? Uma libertação, tipo, pra elas serem quem elas são, sem se cobrar tanto de estar perfeito o tempo todo. Porque ao mesmo tempo, óbvio que você vende autoestima, vende roupa, vende etc, mas a gente não é um personagem. A gente é real, a gente tem outras incumbências, a gente tem dias bons, tem dias ruins, precisa fazer o que precisa ser feito, tem outros papéis. A internet tá muito performática hoje em dia, né? Sim. E deixando as pessoas meio obcecadas, porque as pessoas olham, e esses dias mesmo, na ampliação da loja, tava tendo muitos conflitos com a imobiliária, não tava dando certo. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu acho que não é pra eu ir. Eu vou, eu não vou, eu continuo, tal. Eu tava quase desistindo. E eu sumi das câmeras uns dias porque eu tava triste, eu tava chateada com aquilo tudo. E aí eu falei, quer saber? Eu preciso ser real. E eu tava indo pra São Paulo, parei no trânsito ali, na Marginal total, 40 minutos estava a previsão, parada no mesmo lugar. E eu falei, eu vou fazer um stories e vai ser agora. Gente, quando eu fiz aquilo, o que veio de pessoas dividir a dor e o que veio de clientes assim, Gi, continua, é assim mesmo. Nossa, que legal, porque às vezes a gente acha que todo mundo tá bem. Não, gente, a gente não tá bem. Aqueles dias eu tava com a cara de choro, de quem não tava dormindo. E eu tava mostrando a minha realidade, porque empreender dói. Crescer dói mais ainda. Hoje eu sei quando meu filho fala, mãe, a dor do crescimento, minha perna, meu joelho, dói, gente. Então assim, só que eu tenho que mostrar essa clareza, que não é tudo 100%. E quando você passa isso, quando você é real, aqueles dias eu tava chorosa. Eu falei, gente, eu tô sumida porque tá difícil, tal. Passado 3, 4 dias que as coisas foi dando certo, eu fui confiando, vamos lá. Caiu, levanta de novo. E as coisas foram melhorando e que eu mostrei o outro lado, eu peguei a foto ainda, fiz, falei, um dia você tá assim, o outro tá assim. E tá tudo bem. E a gente não é perfeito. A internet fica lá, você tem que estar maquiada, você tem que ser a mãe empreendedora, a dona de casa. Não, gente, a gente é ser humano. A gente só tem que ser a gente. E quanto mais a gente passar a nossa transparência, eu acho que as pessoas... Você se conecta melhor com as pessoas. Eu ia falar isso, Gi. Você tem uma relação com as suas clientes hoje de muita transparência, de algumas delas de amizade, mas mais do que isso, elas te entendem muito, porque você compartilha o bastidor de um jeito tão humano que haja o que houver, elas vão estar com você. A gente fala muito sobre isso nos bastidores, sim, nas mentorias, né? Mas o medo da minha cliente, não sei o que. Cara, minha cliente, eu sou transparente com ela, eu sou
profissional, obviamente, mas ela sabe o que tá rolando. Se um dia, é muito difícil acontecer, porque vocês são muito caprichosas em tudo que vocês fazem, mas hipoteticamente um dia acontece um erro, um dia acontece um problema com uma entrega, com uma peça, não sei o quê. Eu tenho certeza que 1 em 1000 pode ser que te fale alguma coisa, porque todas ali veem o que acontece, elas são envolvidas no processo. E isso é uma potência gigante que você tem também. Isso eu admiro demais, eu agradeço. Sabe assim, sabe que agradecer? Eu falo, meu Deus, eu só tenho cliente top perto de mim. Porque esses dias aconteceu isso. Uma cliente pediu uma blusa, eu falei, foi num kit, mas eu vou falar pra cliente não ficar, tá? Eu guardo pra você. Era peça única, exclusiva, eu só trago aquela naquela cor. Aí a cliente chegou lá e falou, olha, tem uma blusa na sua mala, tal, só que eu não gostaria que você ficasse com ela, porque a outra cliente pediu, ela falou, Gia, você fez a mala pra mim? Se eu pôr no corpo e eu gostar, com certeza eu vou ficar. Adivinha? Foi a primeira peça que ela ficou. E aí eu fiquei uns 3 dias me remoendo. Eu falei, como é que eu vou contar a verdade? Porque eu sou transparente, gente. Eu nunca vou enganar vocês ou contar alguma história de vendedora. Passados uns 2 dias, ela, Gi, não esquece a minha calça, tem que trocar a numeração, eu quero a calça e quero aquela blusa. Aí chegou uma sexta-feira, eu falei pros meninos, agora eu criei coragem, eu vou ligar pra ela e vou explicar a verdade. Liguei, ela não atendeu, gravei um áudio. Falei, fulano, olha, aconteceu isso. Eu vendi sua blusa. Lembra que eu falei que tava na mala? Foi a primeira peça que a cliente ficou. Só que você sabe da minha transparência, você compra comigo há anos e eu precisava te contar a verdade. Gi, você tá encanada com isso? Eu falei, sim. Fui dormir, acordei com você na cabeça no meio da madrugada. Ela, Gi, tá tudo bem, eu vou escolher outra peça. Então, quando você sente isso, essa conexão, eu falo, meu Deus, eu só tenho gente que tem essa energia. Quantas eu falo, não dá hoje, eu não vou abrir nesse sábado porque meu filho tem jogo. São super compreensíveis, porque a maioria ali tem a mesma dor. Ou a dor de ser mãe, de cuidar de tudo, de todos, ou a dor do trabalho louco, da vida que a gente tem. Então eu falo que é muito do universo também, ele traz aquilo que a gente... Essa é a força de uma comunidade, Gi. Talvez você não tenha essa clareza ainda, porque talvez as suas clientes também ainda não tenham um relacionamento entre elas. Porém, você lidera uma comunidade, porque elas têm todas as mesmas características, as mesmas dores, os mesmos desejos. Sei muito bem que você tem ideias para um futuro breve, para formalizar e fazer coisas legais com relação a isso, mas existe uma força muito grande de unir pessoas também através de você. Isso é muito, muito, muito incrível. Legal, gosto muito. Maravilhosa. Ó, deixa eu te fazer até uma pergunta, até conduzindo para esse momento novo da Liv. Então, você já estava lá, 3 anos e pouco. Aconteceu que caiu no teu colo num ano em que você decidiu melhorar e potencializar ainda mais a Liv, organizando a gestão, organizando a parte interna para poder crescer cada vez mais. Porque potência de venda, qualidade, você tem de sobra. E aí você foi lapidando ainda mais a equipe. Hoje você tem a Márcia, hoje tem a Flávia com você. E aí apareceu a oportunidade de expandir. Conta um pouco mais sobre como foi isso. Em que pé que tá esse rolê todo? Foi assustador. É um conto? Você vai contar ou você vai desabafar? Não, vai ser um conto, eu vou contar. Foi assustador, eu não esperava. A minha vizinha de porta, né, minha amiga, ela chegou em mim, falou que ela ia fechar o negócio dela, porque ela tá em outro momento da vida dela, e que ela ia entregar a sala. Eu, na hora, falei, meu Deus, eu tinha acabado de investir na minha vida pessoal em outra coisa. Eu falei, e ao mesmo tempo, de só um parêntese, ao mesmo tempo que foi assustador, você sempre profetizou isso, sempre, né? Mas nunca a sala dela. Eu falei pra ela, falei, eu não queria essa, eu queria do outro lado. Mas caiu no meu colo. Eu falei, agora, eu pego ou não pego? Aí eu falei, não vou voltar atrás do negócio que eu já tinha fechado da minha vida pessoal, que eu investi. Aí a Márcia falou, não dá pra voltar atrás. Eu falei, não dá, já foi feito, já foi assinado, agora eu tenho que assumir minha responsa. Aí a Thay comentou comigo, falou, se você não quiser, eu vou entregar pra imobiliária, mas como sua vizinha de porta, eu achei melhor falar, porque você sempre quis expandir. Falei, tá, deixa eu pensar. Fiquei ali umas 3 noites sem dormir, pensando, isso é pra mim, isso não é pra mim, isso é pra mim, isso não é. Aí eu falei, peraí, a Fabi, da Ótica Benina, que é da nossa comunidade, que é uma cliente Liv, e ela chegou em mim e falou assim, meu amor, você vai esperar o quê? Você vai esperar vir uma barbearia aqui do lado? Imagina essas mulheres aqui. A Márcia falou, Gi, se vem um depósito de bebida, o que você vai fazer? Eu falei, meu Deus, acabou com o meu negócio, com toda a arquitetura que eu tinha feito bonitinho ali. Pra onde eu vou? E foi um BO, porque eu cheguei na imobiliária pra negociar. Não tem negociação. Não vai deixar quebrar a parede. Eu falei, então eu vou sair de lá, então pode sair. Ai, quase surtei, Gabi. Rolou esse Paranauê todo. E eu fiquei muito... A Gia é boazinha, mas o pavio dela é de acordo com o tamanho. É desse tamanho. E eu tentei na amizade uma boa... Não pode. Eu falei, então, mas você quer que eu saia dali? Se você quiser procurar outro lugar, fica à vontade. Até outras salas eu fui procurar. Então foi bem assustador. Mas aí eu fui... Aí tem um marido que é um anjo, né? Um anjo que tem... Sempre alguém tem que ser o espivitado e alguém tem que ser o centrado.
Ele falou, não, deixa que eu vou assumir esse BO aqui, eu vou te ajudar. Calma. Aí eu dei uma controlada na ansiedade, dei uma respirada e continuei a negociação. Até que deu muito certo. Deu muito certo, a imobiliária topou, deu quebrar a parede. E agora o projeto tá lindo, a Liv vai expandir, já temos data. E aí foi tudo acontecendo. Marceneiro deu muito certo, eletricista, que eu falo que são as pessoas que eu indico, porque quando eu liguei pra eles, falaram, eu preciso. Foi de bate-pronto, né, cara? Foi muito. Falou, Gi, eu vou fazer o possível pra te encaixar, o eletricista tem agenda ali, ó, é tal dia que eu consigo estar lá, é tal dia que eu estarei lá. Então tudo foi acontecendo. A compra dos móveis, a arquiteta, que eu também falo que ela é uma fofa, chamei ela quando fez a primeira loja e falei, ó, quero dar continuidade, mas não quero que sejam salas separadas. Eu quero que... Integrar, né? Integrar como um ambiente para você se sentir lá mais confortável. Eu tenho um provador hoje. Eu terei 3 provadores. Então eu falei, eu quero um aconchego maior. Então o projeto ficou lindo. E assim, eu não vejo a hora de abrir as portas, de chegar novas lindezas Liv, né? Que eu falo, cada uma tem uma lindeza, cada uma tem um brilho. E eu tô muito feliz, tá? Tudo acontecendo. Temos data marcada já para reinauguração e tudo tá fluindo. Gi, você não sabe o quanto eu fico feliz o dobro ouvindo isso. E mais do que ouvir, acompanhar, né? Eu tenho um grande privilégio de poder acompanhar de perto esses detalhes, de ver tudo acontecendo, ver sua força, ver um pouco mais dos perrengues, dos bastidores. Ah, o que é legal, eu abri um parênteses aqui, Gabi, que você perguntou, né? Foi tudo nesse ano, gente. Esse ano de 2025 para mim foi um marco. Chegou janeiro, eu falei, eu preciso de uma ajuda, de uma consultoria, preciso de uma mentoria, porque não adianta só eu querer crescer, sozinha eu não consigo. Era eu, a Márcia, sempre foi meu braço direito, mas eu falei, eu preciso começar a delegar funções. Foi aí que eu conheci o FBI no final do ano. Em janeiro eu cheguei e falei, Gabi, eu vou fazer uma mentoria particular com você e com o Márcio, que eu preciso estruturar a Liv. E foi aonde foi meu primeiro passo. Só que eu falo que quando você abre a sua mente, quando você bota todo o seu combustível e energia pro novo, pra estudar, pra ter interesse em aprender, as coisas vão caindo no seu colo. Foi esse ano que eu expandi, foi esse ano que eu procurei a mentoria, esse ano que as coisas financeiramente começaram a se encaixar melhor, porque quem monta um negócio não é de um dia pra noite que você vê o resultado financeiro, gente, não é. Então foi esse ano que eu tinha um fluxo de caixa para eu falar, posso procurar uma mentoria, posso procurar expandir. E quando caiu o projeto, vamos expandir, vamos expandir. Porque eu acho que eu já tô degrauzinho, sabe? Eu gosto de olhar aquilo, ó, hoje eu tô aqui. Eu não quero dar aquele passo lá na frente sem eu ter conhecimento. Então eu vou buscar o quê? Minha comunicação pessoal? É com a FBI? Eu vou buscar a parte de financeira? O que eu tenho que reestruturar? Então vamos procurar aprender. E quando você tá aberto, as coisas Você tá fazendo alicerce, né, Gi? Sim. É crescendo base, crescendo pra baixo, pra depois expandir. Você tá fazendo um movimento perfeito. Eu tô muito feliz mesmo de olhar isso. Você é uma mulher inspiradora, um ser humano inspirador. Eu acho que fico feliz de poder ser canal pra, como eu falei, mais pessoas ouvirem essa história, pra mais pessoas se inspirarem, de trazerem essa energia pros negócios. Tem muita mulher que talvez queime um propósito no coração, mas ainda tem aquela timidez de abrir a boca. Se você é você mesma, se você tem um propósito, você sabe que seu negócio vai fazer bem pras outras pessoas, faça, né, Gi? Exatamente. E aquilo que você falou é verdade. O propósito de fazer bem para outras pessoas. Isso não tem preço, gente. Você vê a alegria de outra pessoa e todas nós temos. E quando... outra coisa importante, o autoconhecimento. Tem gente que fala assim, fazer terapia pra quê? Gente, terapia é autoconhecimento. Quando eu comecei a ter clareza de quem eu sou. Porque eu tô falando aqui, ó, eu sou a Gislaine. Não, quem é a minha essência? Qual é o meu propósito? E quando eu descobri que meu propósito é conectar outras mulheres, é transformar a vida de outras mulheres, gente, eu faço hoje de olho fechado, eu faço por prazer. E tem tanta mãe ali, às vezes chorando no... Nossa, eu tô exausta, cuidando de filho. E que você tem, às vezes, um dom dentro de você e você não sabe. Nossa, entendeu? Gi, eu ia falar isso. Você falou a palavra dom, aí a gente emendou em outro assunto, acabei esquecendo. Tem aquela parábola das sementes, né? Eu não sei contar exatamente, mas que Deus entregou para 3 pessoas diferentes a mesma quantidade de sementes. Uma enterrou, a outra só devolveu com medo de ficar endividada, e a outra plantou, colheu, devolveu, foi. E é isso, esse dom que veio dentro de você, não necessariamente talvez fosse o dom da roupa. Sim. Com certeza é esse outro dom de conexão, de laços. A roupa é só literalmente a embalagem da coisa que traz elas mais pra perto de você, pra essa energia. Esse é o movimento da coisa, né? E é um movimento que me faz muito bem. A gente foi pra uma peça de teatro, eu e algumas lindezas Liv, nós fomos ver a peça que fala sobre menopausa da Cláudia Raia. E a gente foi no carro conversando, depois nós saímos, fomos comer alguma coisa. E eu fui ouvindo cada história de cada cliente. Tem uma cliente que a história dela, gente, ela me surpreendeu.
Quando ela chegou na loja, ela falou pra mim que ela não sorria. Eu falei, mas como não? Você tem um cabelo lindo. Você tem uma boca maravilhosa. Não, eu não sinto meus dentes bonitos e tal. Eu nunca usei um batom vermelho, aliás. Não sorria, não. Eu não gosto de dar sorriso amplo e eu nunca usei um batom vermelho. Pois eu peguei minha necessaire, dei um batom vermelho e falei, você vai usar. Porque você tem uma mulher dentro de você que você não tá se encontrando. E ela tinha passado por um processo de separação. E quando ela foi com a gente, ela foi me contando a história, Gabi. Tem muitas histórias em comum, cada um com a sua dor, cada um com a sua, né, o seu estilo, a sua vida, o seu passado. Mas quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, meu poder é conectar mulheres. Eu devolvi o brilho pra ela. Ela usa batom vermelho. Ela tem um empoderamento agora. Isso é tão gostoso. E é gostoso você saber que assim, ó, você tem tua história, a outra tem a outra. E quando a gente se encontra, eu falo que é a melhor terapia do mundo. É mulheres falando das suas dores, porque a gente precisa. Hoje eu falo, tem mulher que olha isso como uma... eu olho pra você como uma competição. Não, ninguém tá aqui, gente. Se a gente se abraçar enquanto mulher, a gente tá aqui pra se unir, pra se ajudar. Seja no empreendedorismo, seja na sua vida amorosa, a gente tá aqui pra se unir. Porque a mulher, ela precisa de mais essa força, de mais essa voz. De mais voz, né? E isso é maravilhoso. Pra mim, eu falo, não é só vender a roupa. Tem muito mais por trás disso tudo. Maravilhosa. Gi, pra gente encerrar nosso bate-papo, sempre gosto de finalizar com 2 conselhos. Um, pra mulher, um conselho pessoal que você daria. E um conselho de negócios pra essas mulheres empreendedoras que estão por aí. Pra você, mulher, às vezes não, você tem um brilho aí, que às vezes ele tá ofuscado, com a vida louca, que a gente tem vivido uma vida louca, você já não se olha mais pro espelho como você se olhava, você já não vê mais o seu brilho. E lindeza, todas nós temos um brilho lá dentro. Tira a poeira dali, se limpa, se olha e fala, meu Deus, eu sou maravilhosa. Todos os dias meu marido me chama de narcisista, porque eu acordo, eu olho e falo, eu sou maravilhosa, eu sou abençoada. Eu acho que a gente tem que se olhar assim. Tem gente que fala, nossa, tudo que você põe fica bonito. Gente, eu não tenho 1,5 m, mas é porque eu me sinto bonita de dentro pra fora. E quando você tira aquela poeira e descobre o seu brilho, descobre a tua essência, você vai brilhar, sendo alta, baixa, gordinha, magrela, pequenininha, grandona. Você tem um brilho que é só seu. Agora, um conselho para empreendedora. Tem medo? Vai com medo mesmo. Se errar, e daí? Você não deve satisfação pro mundo nem pra sociedade. Só pra tua conta bancária. Só. Mas tá com medo? Vai. Tenta se descobrir, se reencontrar. E às vezes às vezes não tem tanta coisa pra empreender, Gabi. Tem tanta coisa. Eu tenho cada ideia que eu falo, às vezes a minha cabeça não para. Mas assim, é só você se descobrir, porque você pode ajudar outras pessoas. E consequentemente você vai estar empreendendo sem você perceber. A hora que você menos perceber, você fala, nossa, eu tô sendo uma empreendedora. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Ai, que musa, gente. Eu sou fã dessa mulher, tá, gente? Gi, obrigada pela troca, obrigada pela profundidade desse papo. Parabéns por não só esse passo, mas por tudo que você construiu. Tenho certeza que vai ser só o começo. Eu tô muito feliz de poder estar aqui do seu ladinho, comemorar e aplaudir junto com você. Obrigada. Gratidão, Gabi. Gratidão, Márcio. Ao FBI, que me transformou. Eu falo que mudou a minha visão de mundo e mudou a minha visão de empreendedora. E eu acho que esse momento aqui, essa conexão com outras mulheres é mais do que necessário. Então, eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Arrasou, tamo juntíssima até depois do fim. Maravilhosos que estão aqui ouvindo a gente. Obrigada por ficar até aqui. Se você gostou desse episódio, mais do que comentar, mais do que seguir, deixar seu curtir aqui, manda este episódio para uma mulher, uma amiga sua, uma empreendedora que precisa dessa combustão, dessa energia, que eu tenho certeza que ela vai gostar. Se você é de Jundiaí ou regiões próximas, fica o convite para conhecer o FBI Clube, mas mais do que FBI Clube, vou deixar aqui na descrição todos os contatos da Liv, da Gi, porque a Gi também consegue aí, né, entregar caso você seja de outros cantos. Opa, Liv tá indo até pro Rio de Janeiro, gente, tô tão feliz. Livre pro Brasil inteiro. Então isso a gente não tem problema, mas se você for de Jundiaí ou regiões próximas, tira um tempinho, vai tomar um café, fica de olho que logo logo a gente vai falar a data da inauguração no Instagram dela, vou deixar aqui embaixo, então não deixa de seguir. Se você puder, esteja lá, porque essa energia livre renova, com certeza. Gratidão, eu te espero, lindeza. Um beijo, meu amor, um beijo, obrigada e até o próximo episódio. Tchau!